Alô, galera do Mengão, aquele abraço, sou eu, Orlando Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Vamos falar tudo sobre o mercado da bola, atualizações do mercado da bola sobre o Claudinho, sobre o Wendel, reviravolta, martelo batido sobre De La Cruz e mais, e outras notícias aí que vamos falar aqui no decorrer do vídeo. Você que está me assistindo, fique até o final, não me abandona não. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não ficar de fora de nossos vídeos e vamos às novidades do Mengão. Vamos falar de Copa do Brasil. A Rede Globo de televisão, ela decidiu transmitir aí em TV aberta o jogo o confronto aí, né? Os dois confrontos aí entre Grêmio e Flamengo e Grêmio. No dia 26 de julho, né? Vai ser em duas quarta-feiras. Dia 26 de julho, o Flamengo enfrenta o Grêmio lá no Rio Grande do Sul e no jogo da volta vai cair no dia 16 de agosto, né, aqui no Rio de Janeiro. As duas partidas serão às 21h30, horário de Brasília, e serão transmitidas aí pela Rede Globo de televisão, TV aberta, então, para todo o Brasil. Então, todos aí vão poder assistir aí esses dois grandes confrontos aí, dessas duas grandes equipes brasileiras aí, lutando aí, buscando aí uma vaga na finalíssima aí da Copa do Brasil 2023. O departamento médico do Flamengo corre aí em busca da recuperação aí dos jogadores Bruno Henrique, Fabrício Bruno e Pedro. Vale lembrar que ambos estavam machucados aí, saíram aí respectivamente. O último, Pedro, ele não pôde jogar contra o Fluminense porque ele sentiu dores aí, né? E um incômodo. E não pôde jogar contra o Fluminense. Fabrício Bruno não jogou, não foi por causa de lesão, foi porque ele estava suspenso do jogo, mas vale lembrar que contra o jogo do Atlético Paranaense, né, ele saiu mancando lá da Arena da Baixada, então ele estava encostado aí. O departamento médico do Flamengo corre para estar liberando aí esses atletas até sábado, que é o jogo contra o América Mineiro. Bruno Henrique e Fabrício Bruno são jogadores aí que estão bem avançados aí, podem estar se apresentar amanhã, quarta-feira, para treinar. Já podem estar treinando normalmente. O Pedro esse vai ter um pouco mais de cuidado, né? Ele vai ser diagnosticado novamente, reavaliado ali, para ver se ele vai poder treinar normalmente ou ele vai continuar fazendo fisioterapia ou seguir no tratamento. Outro jogador que pode aparecer na lista de relacionados do Jorge Sampaoli para o jogo contra o América Mineiro, é o lateral Mateuzinho, que está aí 100% recuperado da tíbia, aí, daquela lesão da tíbia que ele sofreu ali, né? E vai estar mais um jogador apto a estar jogando aí, está sendo relacionado pelo Flamengo, né? O ex-atacante do Flamengo, Rodrigo Muniz, o cria da base, né, está na mira do Galo, está na mira de Minas Gerais aí, podendo estar desembarcando ali para fazer dupla de ataque com o Hulk. Ele, que é do Fulham, está sendo negociado aí com o Atlético Mineiro por o Atlético Mineiro está tentando negociar cerca de 50% a 60% dos seus direitos econômicos, querendo pagar aí 4 milhões aí, né? O Fulham está pedindo 4 milhões de euros por 50% a 60% aí do atleta. Vale lembrar que o Flamengo é detentor de 25% do atleta ainda. E o Atlético está esbarrando, né? Está naquelas tratativas ali, está naquela queda de braço. O Atlético Mineiro quer o atleta, mas quer pagar um pouco menos de 4 milhões. E o Fulham não abre mão de vender o atleta por esse preço, por 4 milhões de euros, por 4 milhões de euros. Vale lembrar que o Flamengo, tendo 25%, se concretize essa negociação e o Rodrigo Muniz seja contratado aí junto ao Atlético Mineiro por valor de 4 milhões de euros, 1 milhão de euros o Flamengo vai receber por causa dos 25% que tem sobre o direito do jogador, né? Vai entrar uma grana aí para o Flamengo só por causa da futura venda aí do Rodrigo Muniz. Antes de entrarmos no mercado da bola, vamos falar aí da parte política do Flamengo. Hoje, né, nessa terça-feira aí,
ganhou um novo episódio. A disputa aí para a atual presidência do Flamengo estava interna ali entre Luiz Eduardo Batista, né, o BAP, e Rodrigo Dunst de Abranches. Segundo o portal do Mundo Rubro-Negro, o presidente Rodolfo Landim escolheu aí mais de um ano e meio aí, há um ano e meio, né, de antecedência aí, escolheu o Eduardo Batista, o BAP, que é o atual presidente do Conselho de Administração, para ser o seu sucessor na cadeira presidenciária aí do Flamengo. O vice-presidente geral e jurídico do Rubro-Negro, Rodrigo Dunst, ele perdeu a sua disputa interna por ser suspeito de gerenciar um perfil fake, um perfil falso, né, na conta do Twitter, que atacava opositores da atual gestão. E a justiça, inclusive, exigiu que a rede social revele a identidade verdadeira do administrador da conta. Então, segundo essa turbulência aí, o Rodrigo Dunst, ele perdeu ali o poder ali, né? Perdeu forças aí nessa corrida, e hoje o presidente aí bateu o martelo. Vale destacar que o BAP, ele está lado a lado aí com o atual mandatário do clube para desenvolver a ideia da Sociedade Anônima de Futebol no Flamengo, a SAF. Então ele ganhou mais força devido a essa turbulência aí que aconteceu, essa suspeita aí de um falso perfil no Twitter por conta do Rodrigo Abranches, né, do Rodrigo Dunst, e ganhou mais força ainda também por ser um cara que está lado a lado ali com o Rodolfo ali, na ideia de transformar o Flamengo em SAF, abre aspas, né? Assim, vender 30% de 25% a 30% do Flamengo, não vender o Flamengo todo. Então seria uma SAF diferente, eu já te expliquei aqui em alguns vídeos atrás, seria uma SAF aos moldes do Bayern de Munique e Real Madrid. O mercado da bola agora não sai não, agora vai ser só pancada. O Flamengo e o River Plate disputam aí a contratação aí do zagueiro da seleção uruguaia, Sebastián Boselli. Ele que tem contrato aí, é o defensor do Uruguai até 2026. Foi um pedido do Jorge Sampaoli, da sua comissão técnica, a diretoria do Flamengo, e o Flamengo estuda aí sim contratar. O defensor aí, que tem 19 anos e recentemente conquistou a Copa do Mundo aí, da Sub-20 aí pela sua seleção, o Uruguai. O Flamengo tem aí que está querendo aí, está buscando aí a contratação desse atleta, está estudando aí a negociação desse atleta. Vai lembrar que o River Plate também entrou nessa disputa aí, e eles estão preparando aí fazer uma oferta aí de 4 milhões de dólares, cerca aí de 19 milhões aí em reais pela cotação, né, atual, por 70% dos direitos econômicos aí do atleta. Por sua vez, o Defensor Sporting Clube, atual clube do Sebastián, exige aí no mínimo aí 7 milhões de dólares para concretizar a venda aí do zagueiro. O Flamengo aí vai lembrar que nem o Flamengo, nem a proposta do Flamengo, as sondagens do Flamengo e as sondagens do River Plate, nenhuma das sondagens aí ainda foram convertidas em ofertas reais, e vale lembrar também que há equipes da Europa interessadas em contratar, que observa e interessa aí a contratação do zagueiro. Times da Bélgica, da Espanha, da França, da Itália e de Portugal. Ainda segundo a reportagem, tem o interesse sim do Flamengo, mas o Flamengo que manifestou esse interesse lá em junho ainda, né? E está tentando sim a contratação. O Jorge Sampaoli aguarda ansiosamente para ver se o clube vai conseguir fechar com esse atleta, mas por enquanto ainda não teve nenhuma oferta oficial ainda, né, sobre o atleta. Vale lembrar que o Flamengo está indo com tudo. O Flamengo só deve desenrolar tudo isso aí a partir do momento que desenrolar com o Claudinho. Mas vamos chegar lá até ainda nesse vídeo. Não me abandona não. Vamos falar também de outro zagueiro agora, o zagueiro brasileiro Lucas Veríssimo. Vamos falar de outro zagueiro, agora é o zagueiro brasileiro Lucas Veríssimo, né?
que atua no futebol português, do Benfica. Lucas Veríssimo, que foi contratado aí do Benfica, quando ele já atuava pelo Santos, né? Ele foi contratado para o Benfica, jogou ainda, chegou a ser titular, jogou muito bem lá no Benfica, depois teve uma grave lesão, ficou de fora aí um bom período de tempo, e agora eles retornando ao futebol aos poucos aí. Chegou a jogar nessa temporada aí umas 8 partidas aí pelo time do Benfica, chegou a atuar pelo Benfica B e atuou algumas partidas aí pelo Benfica B, mas não se firmou. Lucas Veríssimo é um dos alvos do Flamengo. O Flamengo pretende sim contratar um zagueiro, né? E já que o Rodrigo Caio e o Pablo estão em baixa, né? E tudo indica que o Rodrigo Caio e o Pablo vão permanecer no Flamengo ainda. Pode ser que ainda nesse meio dessa janela que está aberta, que só vai fechar dia 2 a 3 de agosto, né? Daqui a 15, 16 dias, eu acho, se não me engano, né? Então, se não chegar nenhuma proposta que interesse ao clube, o Rodrigo Caio e o Paulo vão permanecer. Se chegar algum clube interessado em contratar e conseguir fechar, eles vão embora, né? O Flamengo não vai dificultar a história. E por isso o Flamengo já tem, pensando já no meio dessa temporada, o restante dessa temporada, e já para a próxima temporada, o Flamengo está querendo contratar um zagueiro. Já falei aqui do Sebastião Bozelli, o jovem de 19 anos. Agora vamos falar do Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo é o seguinte: o Flamengo mandou uma oferta de 8 milhões de euros, né? Que foi recusada aí, prontamente recusada aí pelos portugueses. Eles querem, o Benfica quer 10 milhões de euros, né? Para liberar o atleta. O Flamengo entende que 10 milhões é muito e vai tentar 8 milhões. Isso para tentar negociar aí com o atleta. Vale lembrar que o Benfica já aceita até um empréstimo, mas um empréstimo com valores aí, no caso, ele emprestaria o atleta para um clube, o clube, uma compensação aí de salarial, dividiria ali o salário, pagaria uma porcentagem, né, ao Benfica. O Flamengo não aceita esse tipo de empréstimo. O Flamengo aceitaria um empréstimo, sim, pegaria ele e optaria se no final do empréstimo ali ia avaliar se compraria o atleta ou não. Isso também chegou aos ouvidos do dirigente do Benfica, já que prontamente eles se recusaram, porque eles querem ou uma compensação financeira sobre o valor do atleta ou uma obrigação de compra. E o Flamengo não topa fazer isso aí. Mas mesmo assim o Flamengo ainda não desistiu do atleta, ainda não, do Lucas Veríssimo. Agora vamos falar de 2 jogadores aí que estão aí mexendo aí com o Flamengo, né? Um jogador é o Wendel, né? O Wendel, o Flamengo, ele cava todos os dias aí, cava aí a vinda para o Flamengo, mas o Flamengo descartou, o Marcos Braz descartou, falou que descartou aí qualquer possibilidade de contratação do Wendel, né? Mas entenda aí que tem uma reviravolta aí, algo que talvez você não saiba. O Flamengo está focado no Claudinho. Ofereceu 15 milhões de euros, né, para o Zenit. O Zenit recusou, observou ali. O Zenit quer chegar até 18 milhões. O Flamengo já fez uma contraproposta de 17 milhões. Já havia falado aqui no Flatube. No jogo contra o Fluminense, até o jornalista da Rede Globo também falou a mesma coisa que nós falamos aqui no canal. Então tá aí, a negociação do Claudinho é o seguinte: o Flamengo tá indo com tudo pelo Claudinho. O Flamengo quer contratar o Claudinho primeiro, quer fechar com o Claudinho, e aí vamos chegar nos valores, aí vamos chegar no Wendel. O Flamengo quer fechar com o Claudinho primeiro, fechou com o Claudinho, assinou o papel, assinou a minutagem de contrato, Claudinho é nosso. Aí a gente pula pro assunto Claudinho. O Palmeiras tá de olho no mercado da bola também. A Leila Pereira tá super pressionada lá pelos torcedores do Palmeiras, cobrando aí uma reposição de peças, já que eles venderam aí o Danilo e o Gustavo Scarpa, e não reporam ninguém. Então,
o Palmeiras está de olho aí também no Wendel do Zenit. Só que o Wendel tá cozinhando o Palmeiras, porque ele sabe que se caso o Flamengo feche com o Claudinho, o Flamengo a ideia do Flamengo é também fechar com o Wendel. Então o Wendel, nesse momento, ele está cozinhando ali, tá levando a banho-maria ali, o Palmeiras, está cozinhando o Palmeiras ali, né? Vai cozinhando daqui, cozinhando dali, esperando a desfecho do Claudinho e Flamengo, para que o Flamengo venha e mandar a real em cima do Wendel. O intuito do Flamengo é sim a contratação do Claudinho e a contratação também do meia Wendel, que seria uma contratação que elevaria o Flamengo a outros patamares, né? Agora, então tá essa queda de braço aí. O Flamengo tá tentando fechar, então a gente tem que torcer aí pro Flamengo fechar o mais rápido possível com o Claudinho, para a gente poder fechar com o Wendel. Agora eu vou falar de um jogador que o martelo tá batido. O Nicolas de la Cruz. Nicolas de la Cruz que deu uma entrevista aí falando que após eles vencerem aí o título, né, ser campeão aí, foram campeões aí da torneio argentino, campeonato argentino, da Liga Argentina, o Nicolas de la Cruz, ele deu uma entrevista aí a jornalistas argentinos, falando que ele tem um sonho de vencer uma Libertadores e ser o protagonista, mas não é pelo Flamengo. É vencer, ele disse que tem um sonho de vencer a Libertadores pelo River Plate e ele ser o protagonista dessa façanha. Então, tá aí, o martelo tá batido. Com essa declaração, ele joga aí um balde de água fria aí, na esperança daqueles que ainda tinham esperança de ter o Nicolas de la Cruz, pelo menos nesse ano ainda, no Flamengo. Aqui no canal Flatube, você que me acompanha, você sabe muito bem do que eu já tinha falado em vídeos lá atrás. Eu falei que o River Plate não ia contratar, não ia vender o Nicolas de la Cruz para o Flamengo. E depois eu falei em vídeos avançados, assim, eu falei também que o Nicolas de la Cruz não demonstrava interesse real em vestir a camisa rubro-negra. Então tá aí. São essas as notícias do dia de hoje. Fique com Deus. Fui.